1 Samuel, capítulo 17. Davi e Golias. Os filisteus juntaram as suas tropas para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá. Acamparam em Enfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Com o vale entre eles, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestiu uma couraça de escama de bronze, que pesava 5.000 siclos. Nas pernas usava as caneleiras de bronze, e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. As reites da sua lança era parecida com a lançadeira de tecelão, e tinha uma ponta de ferro que pesava 600 siclos. O escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: "Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês não são os servos de Saul? Escolham um homem e enviem a mim. Se ele puder lutar e vencer-me, seremos escravos de vocês. Contudo, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão." O filisteu acrescentou: "Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo." Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Estes eram os nomes dos seus 3 filhos: Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu se aproximava de manhã e de tarde e assumia a sua posição. Nessa ocasião, Jessé disse a Davi, o seu filho: "Pegue um êfa de grãos torrados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus." Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe tinha ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para as posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou desde a linha de batalha e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: "Vocês viram aquele homem que subiu? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento,
e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que será feito ao homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Davi respondeu: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e fez a mesma pergunta, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele, o feria e livrara a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou nela uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo. Ele disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. Com a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, aproximava-se de Davi. Ele olhou para Davi com desprezo, pois viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência. Ele disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Invocando seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi, dizendo: venha aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do alforje, arremessou-a com a funda e atingiu o filisteu na testa.
de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, e desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então, os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu na sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: Tão certo como vive a tua alma, ó rei, eu não sei. O rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu e com a cabeça de Golias ainda na mão, Abner levou-o diante de Saul. Saul lhe perguntou: De quem você é filho, jovem? Davi respondeu: Sou filho do teu servo Jessé, de Belém. 1 Samuel, capítulo 18. A inveja de Saul. Depois que Davi e Saul terminaram de conversar, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas se tornou seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixava voltar à casa do seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo dele. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi. Deu-lhe também a sua túnica, e até a espada, o arco e o centurião. Davi tinha êxito em tudo que Saul lhe ordenava fazer, de maneira que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como os oficiais de Saul. Quando os soldados voltaram para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul, e ele entrou em transe profético em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e a atirou pensando: encravarei Davi na parede. Davi, porém, desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado, e agora estava com Davi. Então, Saul afastou Davi da sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Davi tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia nas batalhas. Saul disse a Davi: Aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você.
com a condição de que você me sirva com bravura e lute as lutas do Senhor. Contudo, Saul pensou: não o matarei, deixo isso para os filisteus. Davi, porém, disse a Saul: quem sou eu e o que é a minha família ou o clã do meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele, para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus servos que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você, e todos os seus servos o estimam. Torne-se agora genro dele. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Quando os servos de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro dote pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se dos seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e os seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxera os prepúcios e o apresentou ao rei, para que se tornasse genro dele. Então Saul lhe deu em casamento a filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou sendo seu inimigo pelo resto da vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais êxito do que os outros oficiais de Saul. Assim, tornou-se ainda mais famoso.